Boa tarde, paz seja convosco. Está começando mais um podcast da SEM-RS. Hoje, momento Operação Gideão, pastor. Glória a Deus. Boa tarde a todos, paz seja convosco. Hoje tendo a honra de receber, as pastoras da região de Sapiranga 2, lá de Parobé, pastora Valquíria. Boa tarde, pastora. Sua apresentação para esse povo tão maravilhoso que vai estar acompanhando. Boa tarde a todos, paz seja convosco, muita alegria que a gente tendo essa oportunidade de estar aqui, contando um pouco também da nossa trajetória, da nossa história, porque atrás de um pastor sempre tem uma pastora, Verdade. Que Deus abençoe, que possamos ter esse momento, esse bate-papo legal, assim, até para incentivar outras pastoras e outros que já estão no projeto também, A operação está bombando por aí pelo estado. Glória a Deus. Também temos com a pastora Emanuele, ela da IEQ Charlau, da região do São Leopoldo. Amém. Boa tarde, pastora. Boa tarde, paz seja convosco. É uma alegria, satisfação estar aqui e participar dessa Operação Gideão, que é uma operação desbravadora. E como a pastora comentou, a pastora Valquíria, que para nós é um privilégio estar do lado dos nossos esposos, apoiando o ministério, incentivando e cumprindo o nosso chamado e o nosso ID também. Que para a glória de Deus a gente pertence a uma igreja que valoriza o ministério da mulher. Amém. E a gente tem essa oportunidade da igreja quadrangular de sermos pastoras, de apacentar juntamente com eles. Glória a Deus. Então é um prazer. Amém. Então, pastoras, nossa igreja foi fundada por uma mulher grande missionária, a Aimee, num tempo onde a gente está falando no Rio Grande do Sul, um grande despertamento para missões. Não vamos nem entrar aqui, senão a gente o assunto vai puxar para outro lado, que nós temos o nosso congresso de missões que vai estar tremendo em nome de Jesus. Mas eu gostaria de começar perguntando então para a pastora Valquíria. Pastora, quanto tempo de ministério, quanto tempo já de credenciada? De credenciada vai dar uns 4 anos, mas já trabalhando bem mais. Há um bom tempo. Há 23 anos na caminhada, Então, já temos bastante histórias nessa caminhada de fé aí. E a pastora, quanto tempo de credenciada, pastora? Acredito que 2 anos. Passei na convenção dos 70 anos da igreja, do Evangelho Quadrangular. Foi uma festa tremenda. Uma festa. Mas na caminhada já há longos anos. Já vou fazer 40 anos e o meu batismo foi aos 13 anos de idade. Então ali já começou um despertamento para o ministério. A gente sempre, todos os programas que nós fizemos até hoje, a gente faz essa pergunta e geralmente o que a pastora Valquíria falou é uma boa caminhada. Boa caminhada. Mas a confirmação mesmo, o carimbo ali do ministério através do credenciamento, às vezes vem depois, mas tudo é um preparar, Sim. E nesse preparar, pastora Valquíria, antes de chegar ao obreiro credenciado, ao pastor auxiliar, e agora pastor auxiliar em tempo integral, integral mesmo, 24 horas, Depois de aguentar o pastor em casa, com os pepinos que vem da igreja, às vezes, Acontece. Antes do credenciamento, quais áreas, quais funções que a senhora trabalhou, que a senhora auxiliava antes de chegar ao credencial? Bom, quando eu comecei, há anos atrás, eu já comecei direto no Grupo Missionário de Mulheres, que eu acredito que ali a gente aprende muito, com as mulheres. O Grupo Missionário de Mulheres, ele nos impulsiona, nos dá oportunidade já de sermos preparados para trabalhar já, pregar, falar a mensagem de Cristo, alcançar muitos lares, muitas famílias, porque foi através do grupo de mulheres que eu comecei. Mas, ultimamente, nós estávamos trabalhando como os líderes de células. Eu era líder do grupo missionário de mulheres e ajudava em outras áreas da igreja, Sempre a gente está ajudando aqui e ali, mas aonde nós estávamos trabalhando forte mesmo, direto, era
pastoreando uma célula, e também o grupo missionário de mulheres, que eu era líder. Né? E essa célula era uma célula mista, era uma célula só de mulheres que a senhora trabalhava, ou era o casal junto? Não, nós éramos os dois, né? O pastor Mariano e eu ajudando. A célula era mista, né? De famílias, e no grupo, né, de mulheres, sim, que é mais na igreja já. Isso, mais na igreja. E a senhora, pastora? Eu posso dizer que o meu primeiro chamado foi no diaconato. Eu fui diaconisa com 16 anos e me identifiquei muito com esse ministério sempre. Hoje eu creio que eu continuo cumprindo, porque preparo a mesa da ceia, gosto de fazer a limpeza, essa parte organizacional. Mesmo como pastora, eu me sinto ainda diaconisa, assim, cumprindo esse chamado. E assim, durante todos esses anos da minha caminhada, passei também por outros departamentos, né? Fui líder de juniores lá, quando menina. Também fui secretária do CDL em Santa Maria durante um bom tempo, com o reverendo Isidoro. Aí aqui na cobertura do reverendo Clairton, eu atuei numa área também que eu nunca tinha trabalhado. Voltei depois de muitos anos no Ministério Infantil, né? Na classe de juniores e crianças, que hoje lá no início da obra eu também estou desenvolvendo, também como professora, né, do Ministério Infantil. E eu acredito que é isso. E aqui também fui vice-presidente do Grupo Missionário de Mulheres. É uma experiência que eu nunca tinha tido, né? Bastante bagagem já, né? Bastante. E eu acredito, nessa mesma linha, a gente falou, né, o pastor Rafael, sobre tudo isso é um preparar de Deus para quando chegar no momento que depois a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso também, né, pastor Rafael? Para a gente ter experiência em várias áreas para poder saber lidar na igreja, porque o pastor e a pastora, eles não são só um administrador do templo do Senhor, ele tem que administrar as almas, os problemas, né? Sim. É bem assim. Então, essa caminhada, acho que Deus vai preparando tudo, né? Acho que é como na escola, que a gente sempre fala, por que eu tenho que aprender matemática se eu não vou usar matemática? Se eu não vou cursar um curso que usa matemática? Por que eu tenho que aprender biologia? Só que a gente acaba usando isso tudo na vida, né? E eu acho que no ministério é a mesma coisa, né? Tudo que a gente vai aprendendo no caminho, a gente vai usar uma hora. Né? Exatamente, é verdade, isso é mesmo. Na vida, né? No caminhar, como filho, às vezes o pai e a mãe ensinam, mas eu nunca vou usar isso aí. Quando tu se torna pai, mãe, mas se eu tivesse... É verdade, bem assim. As duas, no caso, já eram obreiras credenciadas quando começou a chamada Operação Gideão, e as duas acredito que participaram também do primeiro processo seletivo. Quando, a partir do primeiro processo seletivo, for a chamada para a segunda etapa, pastora Valquíria, como é que foi a sensação de agora, olha, chamar a segunda etapa? Talvez a pessoa fez a primeira etapa achando que isso é mais um projeto que daqui a pouco não vai para frente. Aconteceu. Como é que foi a sensação de ser chamada para a segunda etapa agora? Nossa, foi uma experiência muito boa, sabe? Porque até então a gente nessa caminhada, desde lá da onde a gente se iniciou, porque tu vai dando sinais para os teus líderes que Deus tem um plano e um projeto com a tua vida de trabalhar no ministério. E só que é uma longa caminhada. Nessa caminhada a gente vai aprendendo, porque não é do dia para a noite que o teu líder diz, você tem potencial para ser um pastor, uma pastora, para pastorear, para cuidar de almas, de vidas, ganhar almas, evangelizar. E para isso é um processo, a gente tem que ir indo e tendo que sempre acreditando naquilo que foi profetizado, aquilo que dentro de nós o Espírito Santo ele vai dando esses sinais, né? Vai dando esses sinais que às vezes a gente não se dá de conta, mas as pessoas que estão perto de nós, que nós estamos servindo, que nós estamos trabalhando na igreja, elas vão vendo esses sinais em nós. Então, mas só que até chegar lá, né, tem uma longa caminhada, e também a gente também acreditar que um dia a gente vai chegar lá. Porque assim como tem pessoas que incentivam, também tem pessoas que não nos ajudam muito, né? E então, quando aconteceu a primeira chamada, até assim, foi assim, vamos lá ver, né, como é que vai ser, né? Nós pensávamos que
que ia demorar bastante. Quando chegou a segunda chamada, ali a gente viu que era algo que Deus estava rompendo no nosso ministério, que estava chegando a hora, né? Até então, nós não achávamos que essa hora ia ser tão rápido. Então, assim, quando o pastor nos ligou, nos chamando, se nós queríamos assumir, nossa, foi algo assim que, como diz, algo assim que explodiu dentro de nós. Bom, chegou a nossa hora, né? E quando chega a tua hora, assim, a gente vê, nossa, tu começa a passar um filme de tudo que tu viveu, tudo que tu passou para chegar até onde acreditar. Muitas vezes eu mesmo não acreditava que nós iríamos chegar. E entender que nós viemos de tão longe da nossa terra para se cumprir o chamado e o propósito de Deus nas nossas vidas, que hoje está nos pastoreando, né? Através do Projeto Gideão, que eu acredito assim que foi algo inovador, algo muito forte, que trouxe esperança para muitos pastores que estavam ali servindo com amor, com alegria na igreja, mas não estavam, como diz, colocando o seu coração, tudo aquilo que... Porque nós quando estamos servindo numa igreja, a gente tem uma liderança, a gente serve, a gente é obediente, né? Serve. Mas dentro do teu coração, às vezes, tu tem algumas ideias, algo que Deus, que o Espírito Santo te coloca no teu coração para te fazer. Só que, como diz, tu estás debaixo de submissão do teu. Tem que ser obediente, tem que servir daquela forma com nossos líderes, né? E a gente vai fazendo com amor e com alegria. Mas dentro de nós sempre tem algo assim que Deus, que eu creio assim, é o Espírito Santo que coloca dentro de nós, né? E quando veio essa segunda chamada, a senhora pensou assim, agora eu vou praticar aquilo que eu queria fazer lá. Isso. Agora eu vou ter a experiência que eu queria que o meu pastor tivesse, vou ter eu. Isso, agora eu vou viver realmente aquilo que dentro de nós, tem muita coisa dentro de nós para servir. É o que a gente vai fazendo quando a gente está lá, né, na frente da batalha, do caminho. Aí, bom, ali tu vai colocar tudo aquilo que está aqui dentro para fora, para servir e fazer na obra de Deus. Amém. Né? E a senhora, pastora, como é que foi a sensação de pá? E nem a pastora falou, né? Tá, vamos fazer, vamos testar primeiro, daqui a pouco ver se, ué, tá dando certo esse negócio aqui, que Deus tem um plano isso aí. Como é que foi a sensação? A minha realidade, ainda morava em Santa Maria, uns 4 anos antes da operação. E eu tinha dito sim ao Senhor. Eu tinha dito sim ao chamado. Eu disse, Senhor, eu estou pronta. Eis-me aqui, envia-me a mim. E aí o Senhor começou a colocar no nosso coração uma situação de mudança. E mostrou aqui a região metropolitana, né? E a gente obedecendo. A gente chegou aqui na cobertura do Bispo Clairton. E o Senhor já tinha me revelado, assim, no meu coração, que Ele ia nos levantar obreiro credenciado. Que ia ser aqui. E depois de 1 ano trabalhando na cobertura dele, Deus confirmou, né? A gente foi levantado na convenção de 70 anos. E tudo assim que eu era convidada, eu, pastora, a fazer na igreja, a gente fazia. Até esqueci, fui professora do ITQ também, né? Durante anos. E a gente sempre, ministério infantil, amém, mensagem, pregação. E a gente vai trabalhando, né, pastor? Mas quando chegou aquele formulário, eu pensei, Deus não esqueceu da promessa. Deus não esqueceu daquilo que Ele prometeu para nós. Porque às vezes parece que fica adormecido, né? Porque a gente está fazendo a obra. Mas ali o Senhor disse, eu te chamei, eu te escolhi. E eu vou cumprir o meu propósito. Então, eu tinha uma convicção que tinha chegado a hora, e era aquela hora, e era aquele momento que o Senhor tinha escolhido para nós. Agora, com a pastora Emanuele mesmo, já vamos mais uma curiosidade que a gente tem explanado também, né? E na hora da consagração? Eu estava lá, da pastora eu estava lá, né? Na hora da consagração, na hora que o bispo lá, o bispo Paulo César, o bispo Clairton, né? Deu um frio na barriga, pastor. Quando eu estava esperando, eu e o pastor, vocês, meu Deus, deu um frio na barriga. Eu disse, não tem mais volta, agora é ide, né? Que a palavra diz, aquele que lança a mão no arado não olha para trás. Porque o humano da gente, a carne, a gente sente, né, pastor, o tamanho da responsabilidade que é.
mas quando a gente tem convicção e aquela palavra, né, seja forte e corajosa, né? Então, eu disse, não volto atrás, porque eu creio que quando a gente tem o chamado, a gente tem que cumprir, né? E a gente se sente, apesar do grande desafio que é a gente sente que o Senhor está do nosso lado e que Ele vai nos sustentar. E a gente vai conseguir vencer, porque cada gideonita recebeu uma missão. E eu creio que cada um que está onde está alocado é porque Deus tinha exatamente aquele lugar, exatamente aquela situação para cada um. Eu, pastor, a gente pegou um grande desafio, eu creio que era ali sim que o Senhor queria nos plantar, e a gente foi assim numa força de Gideão, sabe? Aquela palavra, sabe, muito, muito forte, assim. A Operação Gideão é algo sobrenatural de Deus, é algo assim, só quem está no processo para saber o quão de Deus, do Espírito Santo é esse trabalho. É algo fenomenal, assim, eu me sinto lisonjeada de Deus ter nos escolhido nesse momento da história da Igreja Quadrangular, dessa operação no Rio Grande do Sul. Pastora Valquíria, não tive oportunidade, né? Mas na pastora Emanuele, quando a gente chegou lá, eu dou o meu testemunho aqui, pastor Rafael, que eu olhei assim, isso aqui é para corajoso. Né? Como todos os desafios, cada um tem um desafio numa área, né? Sim. A sua área era estrutural, era complicado. Mas Deus levantou, né? Realmente gideonitas, valentes do Senhor. Não sei se o pastor Rafael teve a oportunidade de conhecer lá já e Queixarlau lá. Não cheguei lá, não. Mas é tremendo. Deus colocou cada um no lugar certo. E a senhora, pastora, aquela hora, eu creio que a senhora, o pastor Solon foi na consagração, dá um frio maior na barriga ainda, tá? O 01, nosso missionário 01 da Secretaria de Missões do Estado do Rio Grande do Sul ali, e mais o bispo, que é o secretário de Missões. Como é que foi a sensação? Agora caiu a ficha, e agora? Nossa, assim como disse a pastora, né, que deu um frio na barriga muito forte. A gente vê ali se realizar, né, algo que toda a tua vida, uma parte da tua vida, trajetória, tu sonha com aquilo ali. E aí tu vê que Deus te leva para muito longe para viver os planos dele. Porque às vezes a gente pensa, eu sempre digo que os sonhos grandes que a gente tem no nosso coração não é nosso. São colocados por Deus. E é ele que vai nos levando até chegar naquilo que ele quer. E quando chegamos ali naquele momento assim que nós preparamos a igreja, né? A igreja foi, como diz, para cada um foi um desafio. Para realmente o projeto de Gideões, né, os Gideonitas, não foi para tu pegar a igreja pronta, arrumadinha, com os membros ali, os dizimistas, os ofertantes, meu Deus, o altar, né, os músicos, tu chegar ali, como disse, assumir, glória a Deus. Não. Foi desafio, né? Foi ter coragem mesmo. Assim como a gente ouviu as mensagens do missionário Solon, que foram muito fortes e nos forjaram muito, nos prepararam para os desafios. Porque até então, às vezes a gente pensava, até no pensamento, tu pensava, vou servir, pegar uma obra, vou trabalhar. Mas até então, até o momento de tu pegar ela, da forma que ela está, tu não sabe como é realmente, como tu vai agir naquele momento. E assim, então, as preparações das mensagens do missionário Solon foram muito fortes. Eu não esqueço de nenhuma que ele falou sobre a parte dos Gideões ali, né? Que ele era o lenhador, né? Então aquilo foi muito forte. O lenhador, ele tem que fazer muito esforço, né? Para granjear ali, né? Então, quando nós chegamos ali, e ali quando chegou aquele momento da consagração ali, foi muito forte na parte do Espírito Santo, assim, que tu vê, bom, agora sim eu estou empossado, agora sim, que nem o missionário falou, o missionário Solon falou, antes tu não era o pastor dessa igreja, agora sim, a hora que nós recebemos a unção ali do nosso grande líder, né, de missionário Solon, porque quantas histórias ele contou em cada etapa, tudo ficou guardado. E tudo experiência
quando ele falou sobre que ele muitas vezes pregou, só ele e a pastora, sua esposa. Pastora Lúcia. Isso, pastora Lúcia. E mesmo assim ele fez o culto. Então o que era isso? Nós que pegamos a igreja fechada, sem ninguém, 3 meses fechada, e chegamos ali, só tinha o quê? Telha de aranha, sujeira. Então o desafio é grande. Então nós somos, nós somos preparados com mensagens muito fortes para nos ajudar quando a gente chegasse mesmo, na realidade mesmo, a gente pegar aquilo ali, aqui não transformar, dizer, puxa, era um sonho tão lindo para a gente, ficava aquele sonho tão lindo, aí chega ali sem ninguém. Então nós fomos preparados. E é tudo projeto do Senhor, como disse o pastor Paulo César. Tudo veio do coração de Deus para a nossa vida. Então, eu acredito que cada uma de nós que estamos ali, onde fomos inseridos, colocados, foi porque Deus sabia que nós íamos fazer e levantar. E como estamos fazendo, né? Com a unção dos nossos líderes, né? O investimento que eles estão fazendo em nós, acreditando em nós. E isso aí vai dar muita história boa para contar em nome de Jesus. Né? Então tá. Muita história boa, né, Rafa? Essa é a parte da história, galera. A pastora, a gente, cada gravação que a gente passa aqui, eu saio mais empolgado ainda, né? Que eu tomei dentro da Operação Gideão, né? Também acabei assumindo agora uma igreja em dezembro, e aí a gente tem muita história boa, né? Que começa às vezes com... A gente olha, se olhar pelos olhos humanos, você não vai ter um final bonito, mas aí vem o Espírito Santo que direciona, creio que todos os pastores do Senhor chamados, o Espírito Santo direciona, e aí essa história, se a gente colocar a nossa fé em ação, né, e orarmos a Deus e praticarmos, tem história, tem final feliz. Sim. Né, pastor Rafael? E aí a gente pergunta, a pastora, né, passou por algumas funções, por algumas áreas da igreja, e a gente tem bastante testemunhos de pastoras, mesmo não sendo as pastoras titulares, mas ela vive o dia a dia junto com o seu marido ali, né, junto com o seu pastor ali, que acaba se tornando seu pastor também. Minha esposa brinca muito, né, quando nós temos muitos pastores amigos. O pastor Paulo César era um amigo, além de ser pastor, ser meu superintendente, ser meu secretário de missões, ser meu discipulador, ele é um amigo. E aí toda vez que ele enquanto a minha esposa, que saudade lá da igreja, ó, traição ministerial. Não, meu pastor é tu, meu pastor é tu. Mas passaram alguns ministérios, algumas áreas antes de chegar a esse momento, e agora é a pastora. É o braço forte ali do seu pastor. É o escudo junto com ele ali. E lá quando nós estávamos liderando um grupo, uma célula, né, pastor Rafael? Tem seus problemas, às vezes, tem seus desencontros, tem as suas... como é que eu vou dizer... As áreas que a gente queria daqui a pouco fazer e a equipe, as pessoas não entendem, e a gente pede socorro para quem? Pastor. Ô, pastor Márcio, deu zebra lá, o negócio não deu certo lá, me ajuda e tal. E o pastor vai lá, aconselha, né? Bota uma água ali, esfria o fogo, conversa, é acionado e toma providência. Né? Deve ter acontecido isso lá no Ministério Infantil, lá com o grupo de mulheres, na célula. Agora não tem. Agora sou eu. Agora é comigo, pepino. Agora os pepinos vão vir de outros para mim. Agora é outra realidade. Como é que está sendo a realidade agora? Hoje. Teu braço direito ali. Os pepinos que o pastor enfrenta, eu tenho que enfrentar junto. Os pepinos que o pastor Mariano enfrenta lá, estamos juntos. Como é que é essa realidade agora, pastor Emanuele? Agora é diferente, agora é comigo. Agora não tem para que eu jogar. Posso jogar pro bispo lá, né? Mas tem muita coisa que o próprio bispo vai dizer, olha... Sim. Eis que te digo, te vira. Deus te deu a visão, eu te dou a missão. Como é que está sendo essa realidade agora, pastora? Está sendo bênção, pastor. Assim, um grande desafio é a parte administrativa da nossa igreja, que a gente é uma igreja muito organizada na parte administrativa, financeira, então aprender tudo isso. O pastor, né, deu lá uma palestra para nós, assim, que nos ensinou muito,
Então, a gente tentando fazer o máximo correto, né, assim, que a gente pode, tudo alinhado, né, com essa direção da igreja. Para mim foi um desafio, assim, também trabalhar com as mulheres. Eu creio que o diferencial do ministério feminino é porque, assim, tem coisas que aquela mulher, ela vai se aconselhar com a pastora, né, que é difícil se aconselhar com o pastor, né? Então a pastora, ela entra fazendo essa parte assim muito forte com as mulheres, né? Porque a mulher, ela é emoção, a mulher, ela precisa ter uma pastora ali do lado dela, né? Dando aquele bom dia, dando aquele abraço, né? A pastora chega, eu pelo menos, né? Sempre tento abraçar, sempre tento aconchegar para aquela mulher se sentir segura, né? Eu acho que a pastora, ela cumpre muito essa função, e hoje eu estou conseguindo ter essa experiência de apacentar, que é algo assim, quando a gente está na igreja, a gente não tem essa experiência. Eu mesmo pregava, mas pregar é uma coisa, apacentar é outra. Apacentar é aquele bom dia, né? Tu tá ali, tu ir na casa, tu fazer visita, tu ensinar, ser aquela amiga, aquela mãe mesmo espiritual. E eu não me enxergava antigamente como pastora. Pensava assim, não, missionária, pregadora, mas não pastora. E hoje Deus tem me, capacitado a esse ministério do apacentar. E algo novo. Até eu estava em Santa Maria, que a gente teve que resolver uns problemas lá, eu não vi a hora de voltar para a igreja, para o convívio dos irmãos, né? Para aquele cotidiano ali. Então a gente sente assim que a gente está no lugar certo, na hora certa, fazendo a vontade de Deus. Então, para mim, e assim sempre a pastora sempre está incentivando, pastor, vamos arrumar essa parede, no nosso caso lá, né, que é estrutural, né, agora a gente vai fazer um galeto, então a cabecinha da pastora, ela queima, né, porque ela tá sempre, claro, tudo embaixo da cobertura, né, não é passando em cima do líder, nada, mas a mulher, ela tem essa função de movimentar, de ajudar, de dar sugestão, vamos lá, faz isso, faz aquilo, e isso é muito satisfatório. Não é verdade. A senhora, a pastora incentivadora. Sim, a gente tem que ser. Porque, como diz o pastor, ele tem a visão, sobre ele está a unção de Deus. E nós estamos abaixo dele, mas nós somos as que incentivam, essas que sempre estão, o pastor está olhando para uma direção, porque ali está o foco dele. Mas nós, como pastoras, nós estamos aqui, ao redor. Porque eu sempre estou assim, eu tenho bebê, eu pego o bebê aqui, né? O Thiaguinho, que é meu companheiro, que eu faço a abertura do culto, e ele está ali pertinho do altar, me olhando, né? Aí depois eu saio dali, já pego ele e vou lá para o fundo. E eu tenho uma parte muito que Deus me forjou, eu sempre digo, né? A gente complementa o ministério do pastor, né? Então eu sempre estou intercedendo, sempre estou orando lá atrás, sempre estou fazendo aquela parte assim de que a gente, qualquer coisa que precisar, eu estou ali, né? Para ajudar os diáconos, orientar eles, como nós estamos com um grupo novo. Então, eles estão aprendendo junto com nós. E a gente, então, vai passando as informações, vai ensinando. E eles também vão ficando felizes porque eles estão sendo ensinados a trabalhar na obra. Mas, assim, a gente tem um papel muito, muito importante na vida do pastor. De incentivar, de orar. Eu sempre, também, eu sou da parte muito de organizar. Pastor, vamos organizar uma campanha. E aí, ele me autoriza, né? Eu sempre passo para ele, eu sempre oro muito na madrugada. Então, ele está trabalhando e eu na madrugada estou orando pelo projeto da obra, né? E aí, então, eu sempre passo para o pastor, vamos fazer isso. Agora nós estamos com uma campanha e muito forte, Deus está realizando muita obra. Então, a mulher, ela sempre está aqui ao redor do pastor, dando aquela cobertura de oração, né? Um suporte sempre, como diz a pastora, de mulheres, que geralmente vai muitas mulheres, primeiro vai as mulheres para a igreja, depois vai o seu cônjuge, os seus filhos. Então esse papel, essa cobertura, cabe a nós fazer.
esse acolhimento, né? Essa ajuda, como diz, estender a mão para aquela pessoa que entrar ali, assim como ali na nossa igreja, muitas mulheres, nós temos mais mulheres do que homens, né? Então, nós fizemos essa parte de além de ser a esposa, né? De ser mãe, nós temos que estar ali, como diz, eu estou sempre ligadinha, né? Os irmãos olham para trás e a pastora está orando e está cuidando tudo, e da organização eu estou cuidando lá, e eu faço um sinalzinho lá. Então, a gente está sempre ligado. Mas tudo por quê? Porque eles precisam, eles estão ali focados naquele momento da pregação, da palavra, da oração, daquele momento ali que é com Deus e o povo. Mas, como diz, que nem todo trabalho aqui nós estamos, mas tem pessoas que estão por fora, estão cuidando. Então, nós fizemos esse papel. E nós precisamos isso, principalmente de muita oração, porque o pastor, ele tem que ser cobrido com muita oração. Eu sempre faço assim, eu sempre estou cobrindo ele de oração, sempre eu oro muito por ele, né? Sempre estou fazendo aquela parte que cabe a nós, como mulher, como esposa, fazer para os nossos pastores, nossos esposos, né? Glória a Deus. Amém. Nossos pastores, nossos esposos, Glória né? a Deus. Glória a Deus. Tá, pessoal, Rafael, isso aí que as pastoras estão falando é importantíssimo. Quando a gente começou a sair para fazer os práticos da escola na época, a gente ficava meses práticos, a gente chegou a ficar um mês fora viajando pelo estado, e eu sempre dava esse testemunho para os pastores, as pastoras da igreja onde eu estava, que eu não perguntava, tá aí a esposa? Eu digo, eu não estaria aqui se não fosse a cobertura de oração que eu tenho por trás de mim da minha esposa. Não estaria enfrentando essas guerras espirituais no mundo, de ganhar almas para o Senhor, se não fosse a cobertura espiritual da minha esposa. E eu não saio para viajar, a gente não sai para lugar nenhum sem a oração, sem a cobertura, sem a gente estar unido junto, porque o casal ele tem que andar unido. Sim. Imagina no ministério. Sim. Na vida, no cotidiano normal, se o casal não falar a mesma língua, já é complicado ir no ministério. Havia coisas que a minha esposa, às vezes, né, ela tá tendo essa experiência com um grupo de mulheres agora, maravilhoso também, ela tá apaixonada por lidar com as mulheres da igreja, que ela sempre foi do ministério infantil, sempre. E agora ela é pastora, ela tem que trabalhar. Sim. Né? E é tremendo agora, ela tá dizendo essa relação, como melhorou, ela lidando direto com as mamães, direto com as mulheres da igreja. Então, isso é importantíssimo. Nós precisamos realmente, né, dessa cobertura. Como a pastora falou, às vezes o pastor está ali pregando, está focado naquilo, mas lá por trás está ali aquela estrutura que a gente precisa. Em casa, a mesma coisa. Em casa, a mesma coisa. A gente precisa da estrutura de vocês como esposa, né, como auxiliadora. Isso é tremendo. Deus é maravilhoso em todos os seus planos, seus projetos, suas operações, em nome de Jesus. Pastor Rafael? Final? Não, aí, vamos lá. Né? Temos também os agradecimentos, as considerações finais, mas queria saber se o pastor tem alguma questão que durante o conversar às vezes vai... Às vezes surge, né? Surge. Eu queria saber porque antes vocês, de certa forma, eram influenciadas por algum pastor, né? E agora vocês se tornam referências na igreja de vocês também, né? E como que está sendo agora essa experiência de antes ser mentoreado e agora começar então a mentorear, né? E quem sabe gerar novos membros aí da Operação Gideão? É uma responsabilidade, mas a gente sabe que é o Espírito Santo, né? Que a gente sempre diz, até o lema do pastor, do missionário Solon, é a administração do Espírito Santo. A gente sabe que o Espírito Santo está conduzindo, né, todo o processo. Se a gente não confiar no Espírito Santo, não tem como. Eu creio, assim, que o Espírito Santo, às vezes, a gente vai também muito afoito, né? A gente acha, vai vir 100, 200 pessoas, e daí depois a gente começa a ver que não é assim, né? Quando a gente está de fora, como o pastor disse, a gente imagina uma coisa, mas quando a gente está dentro, a gente vê que é outra. Que o Espírito Santo, ele vai acrescentando devagarzinho, porque a gente tem que preparar primeiro uma liderança, a gente tem que consolidar aquelas pessoas, para aquelas pessoas estar consolidadas para virem outras pessoas, né?
Então o Espírito Santo vai nos mostrando, ó, e é com a caminhada, é ali na experiência, na obra mesmo, que a gente vai vivenciar isso. É que a gente tem aquela imagem assim, nossa, vai vir, igual a gente tá em campanha, né? Aí tu começa aquela campanha, coloca um carro de som, daí tu acha, bom, no mínimo 50 pessoas, quando vê 20, 30 pessoas, né? Então o Espírito Santo vai trabalhando, porque naquele dia do começo da campanha chove, esfria, né? Tem toda uma questão e a gente tem que ir trabalhando isso dentro da gente, né? É um processo. A gente sabe que sem oração, sem cobertura, não tem. A gente tem que pagar um preço de oração, pagar um preço de jejum. Então, viver isso na prática é um processo maravilhoso, que quando a gente está na cobertura de um pastor, a gente não faz ideia disso. Às vezes a gente julga, o pastor está trabalhando muito pouco, né? Mas não é assim. Quando tá ali na prática, a gente vê que tu se esforça, ora e jejua, e mesmo assim, é no tempo e no momento que o Espírito Santo vai acrescentando e vai direcionando. É verdade. Assim como o pastor Rafael falou, que quando a gente está mentoreado, sendo cuidado, né, é uma coisa. Agora, quando tá à frente, é outra bem diferente. Mas sobre o preparo, a gente sempre, quando a gente trabalhou com a célula, um grupo de célula que a gente cuidou, pastoreou, um grupo que ficou com nós 2, 3 anos, e a gente sempre foi trabalhando com eles o discipulado, né? Que a gente olhava para eles e não via eles apenas membros de célula, mas a gente via ali, assim como um dia nos enxergaram num grupo e viram que a gente tinha potencial, a gente também começou a instigar isso no coração deles, né? Vai lá, larga uma sementinha, tu acende uma chama no coração. Então, isso aí nós fomos preparando no coração dos irmãos, e nós sempre chegou um tempo que nós, irmãos, nós não estamos vendo mais aqui apenas só membros, mas nós estamos vendo líderes. Então, começamos a trabalhar com aqueles que se levantaram, acreditaram, né? E hoje, até ontem mesmo, a gente deu oportunidade para um irmão, para ele pregar a palavra, e ele falou assim, nossa, desde que eu me converti, o meu sonho era que Deus tinha falado no meu coração, e aqui acendeu as chamas. Então, quer dizer que o projeto Gideões, os gideonitas, além de ter incendiado o nosso coração, também vai incendiando, porque eu creio que é uma corrente, é um elo, que tu vai indo, vai levando, assim como tu foi chamado, foi levado a fazer e está hoje vivendo uma realidade, tu também impulsiona outras pessoas. Isso que a gente tem que ter no nosso coração. Nós temos que, sim, temos que preparar líderes, temos que preparar, sim, novos pregadores juntamente com nós. Não temos que ter medo de levantar eles, porque tem muitos que têm medo. Mas a gente tem que ter coragem, ousadia, porque se a gente for ver na palavra de Deus, todos os grandes homens que Deus levantou, todos eles tiveram sucessores. Então nós temos que ter isso no nosso coração, assim como o pastor prepara os homens, os irmãos, né? Eu preparo as mulheres, eu encorajo elas. Muitas vezes elas dizem, pastora, eu não tenho. Tem sim. Tu tem o Espírito Santo. Isso é um chamado, pastor. É um chamado o líder verdadeiro, ele gera líderes. Né? O pastor Márcio, que é o pastor do pastor Rafael, ele fala muito sobre isso, sobre consolidar muitas vezes através dessa liderança forte. Uma liderança forte, ela vai gerar uma igreja forte. E que a pastora falou, antes da gente ir para as considerações finais, é exatamente isso. A gente via o nosso pastor, às vezes, o pastor está trabalhando pouco, pastor não sei o quê. Hoje em dia, a gente valoriza o quanto aquele pastor trabalhou em nós, para hoje nós chegar e enxergar a coisa de uma maneira diferente. O quanto ele deve ter trabalhado, porque a gente, às vezes, acaba não por instinto, por vontade própria, mas acaba sendo um pouquinho rebelde. Sim. Né? Para aí, pastor, o que eu faço tal coisa? Mas não faz, não aumenta nunca o povo, como é que esse povo não vem? Porque o pastor está trabalhando pouco. A gente acaba tendo um pensamento de rebeldia, às vezes, né? Agora, hoje a gente vê isso, e é justamente isso agora que eu gostaria de pedir para a pastora primeiro, pastor Valquíria. Se a senhora fosse levantar agora um agradecimento, seus agradecimentos, quem
né, começou, como é que foi lapidar? Quem a senhora faria um agradecimento nas suas considerações agora, nesse momento? Até dentro dessa própria visão mesmo, né? Isso. Eu tenho, sim, gratidão muito para minhas raízes. Eu preservo muito o que eu aprendi lá com o meu primeiro pastor, que é o pastor Alair Bica Gonçalves, lá da cidade de Barra do Quaraí, lá da região de Uruguaiana, o seu bispo Raimundo. Então eu tenho... O bispo Raimundo está aqui em Gravataí agora. Então eu tenho muito a agradecer a ele, porque foi ele que me impulsionou. Muitas vezes eu ali cheguei na igreja, me converti, daí ali foi ele já me impulsionou que Deus tinha um chamado para minha vida. Então eu tenho muita gratidão a ele, porque muitas vezes ele ficava na porta, quando eu chegava ele dizia: hoje você vai pregar. E eu dizia: nossa, pastor, nem me preparei. Obreiro, para ser obreiro, ele tem que estar preparado sempre. Ele sempre dizia isso. E realmente, porque às vezes a gente fica muito acomodado, a gente precisa desse incentivo do nosso líder, sabe? Então eu tenho a gratidão muito grande pelo pastor Alair e pela pastora Heloína, que também foi uma grande mulher. Nossa, ela é uma grande mulher, né? Então, só tenho a agradecer, porque eram meus vizinhos. Então, tudo que hoje, as raízes que eu tenho, que eu preservo do ministério, eu preservo muitas raízes. A gente vê hoje que muita coisa se modernizou, muita coisa que evoluiu. Conforme o tempo tem que evoluir, né? Mas as tuas raízes são o que, como disse, que mantém o nosso ministério forte. Então, eu tenho gratidão ao pastor Alair, à pastora Heloína e a todos os irmãos que lá congregam com ele, de tudo que hoje eu sou, né, é graças às raízes do que eu aprendi, do que eu fui forjada, do que eu fui encorajada, do que fui confrontada muitas vezes, mas tudo hoje eu vejo que veio somar para o que hoje eu estou vivendo. Então, meu agradecimento maior hoje é a pastora Alair, a pastora Heloína, para aquele ministério lá na igreja, a primeira igreja evangélica quadrangular na Barra do Quaraí. E tem outros que nos ajudaram muito, né? A gente tem muitos que a gente passou, pastores que nos ajudaram. O pastor Tiago, que foi o nosso último pastor aqui, também a pastora Kelly, sempre nos incentivaram, também foram que, né, nos trouxeram aqui, nos entregaram, né, para o pastor Solon, né, para o ministério. Então, eu também tenho muita gratidão ao pastor Tiago e à pastora Kelly, que foram os nossos últimos pastores, e só tenho a agradecer, né, pela vida de cada um deles, porque todos acrescentaram e somaram nas nossas vidas, né, no nosso ministério. Amém. Glória a Deus. Eu também sou filha de Uruguaiana, assim como a pastora Valquíria. Uruguaiana tem mistérios, tem um celeiro. Tem mistério. E a Uruguaiana é uma cidade missionária, né? Que o missionário, pastor, hoje presidente, missionário Mário de Oliveira, começou o trabalho missionário, né? A minha mãe é filha desse movimento, ela foi com 11 anos, através da vida do missionário Mário de Oliveira. E a minha mãe sempre me incentivou, porque eu já nasci dentro da quadrangular, né? A minha mãe muito guerreira da tarde da bênção, né? Então, eu tenho as memórias, né, de muitos pastores que hoje a gente vê que ocupam cargos, né, eclesiásticos altos, mas naquela época eram missionários, né? Então, muito forte essa raiz missionária em nós. Que vem, então, todos, né, fui apresentada pelo pastor Bernini, né, que também é uma lenda da Igreja do Evangelho Quadrangular, fui apresentada por ele, assim, fui passando, né, muitos pastores, né, o pastor que me batizou foi o pastor Basileu, na época, eu tive uma classe de discipulado muito forte com o irmão também, o missionário Eloy, na época, era aquele obreiro ferrenho, né, ali. Então, ele me ensinou muito, né? Cada um, assim, ainda contribuindo, mas além da minha mãe, assim, teve um jovem que marcou a minha vida. Porque eu nasci e cresci dentro da igreja, mas ali com meus 13 anos, ele sempre saía do culto e dizia assim, vem no grupo de jovens. E eu, uma hora eu venho, mas não ia. E esse rapaz, eu não me recordo o nome dele, mas ele ia até a minha casa
Às vezes eu tava jogando vôlei, eu disse, ai, lá vem aquele chato, meu Deus, o que eu vou dizer? Aí ele chegava e disse, vim te buscar pro grupo missionário de jovens. Eu disse, ai, irmão, mas não tomei nem banho. Ele disse, não, eu te espero. Daí a mãe só dizia, bom, não sei. E daí eu ia lá, tomava banho, ele me levava e ele me trazia. Então ele insistiu. E ali foi um divisor de águas, porque dali eu comecei a ver aqueles jovens diferentes falando em língua estranha. Eu disse, meu Deus, mas eu quero isso. Eu via que aqueles jovens eram diferentes dos jovens lá do mundo. E aí me batizei, né, com muita força, e logo me batizei no Espírito Santo. Então hoje eu vivo isso, porque eu sei que o diabo ele insiste, nós temos que insistir também. Hoje eu lembro daquele rapaz, às vezes a gente pensa assim, lá vem o pastor, lá vem a pastora, né, que a gente faz esse trabalho do porta em porta, do voltar, do insistir, e esse rapaz marcou muito minha vida, então hoje eu insisto. Tem visitas que a gente chega às 10 horas da noite. Se a pessoa pode naquele horário, a gente vai lá e faz a visita. Glória a Deus. Então, assim, ó, não é uma pessoa só, são muitas que somaram nessa trajetória, cada um contribuindo de alguma forma. É tremendo, tremendo. Aquele amigo inconveniente, mas essencial para nossa caminhada, né? Sim, eu não recordo o nome dele hoje, mas no céu está registrado, né? Que ele, hoje, se eu sou uma pastora, devo aquele jovem. Ele tem sua pedrinha. Uhum. Amém? Então, tá. Suas considerações finais para nós encerrar. Pastor Rafael, fica à vontade para partir para esse encerramento do nosso programa aqui. E agradeço a presença das pastoras. Amém. Esse testemunho, como a gente tipo de testemunho não é para nossa edificação, mas sim para o corpo, sim, né? E para outros pastores, outros gideonitas que vão estar assistindo esse programa aí, que realmente, mas a honra, a glória e o louvor, tudo é para o nosso Deus, porque Ele que chamou cada um de nós. Amém. Glória a Deus. Pastora, por favor. Então eu quero agradecer primeiramente a Deus, né? Ele é maravilhoso. Então, aonde estamos e aonde chegamos é grato a Ele, ao nosso Deus, e também a nossa liderança, né? Através do missionário Solon, também o nosso coordenador, né? O pastor Paulo, e a todos que também trabalham juntamente no projeto Gideões. Nós somos gratos, porque sempre nos deram atenção quando precisamos, né, tirar dúvidas, informações, sempre estiveram nos dando apoio. E eu quero agradecer muito esse projeto, porque além de tudo isso aí, a gente, quando tivemos as etapas lá no Retiro, a gente foi muito cuidado pelo pessoal ali, o carinho, a atenção de todos que ali sempre estavam trabalhando. Então isso aí vale contar, porque, como disse, às vezes os que estão chegando, eles saber que o ambiente que está preparado para receber eles e preparar os gideonitas é um ambiente muito bom e saudável. Então eu quero agradecer a todos, a liderança da Igreja do Evangelho Quadrangular, que a nossa igreja é uma igreja completa, temos aí os 4 evangelhos forte, firme, e é o que hoje tem mudado as vidas, e hoje é uma igreja falando sobre esses 4 evangelhos. Jesus salva, batiza, cura, e em breve ele voltará. Então nós temos uma mensagem muito forte. Então eu quero agradecer a Igreja do Evangelho Quadrangular e todo o suporte que tem nos dado. E eu creio que vamos ter muita história ainda para contar e ficar registrado, né, através daquilo que Deus colocou em nossas vidas, e nós vamos deixar a nossa marca ali, né, chamados gideonitas, né, para fazer, mudar, revolucionar um novo tempo, porque nós estamos escrevendo uma nova história, né? Então eu só tenho a agradecer a todos e que Deus abençoe. Até a próxima. Agradeço a Deus também, ao Espírito Santo, né, que está sempre nos direcionando, nos dando a direção pelo chamado. Agradeço ao missionário número 1, missionário Solon Soares. A gente sabe que se não fosse pela bênção dele, a gente não estaria onde está. Ao missionário também Paulo César, que é um homem que Deus chamou para esse tempo para fazer uma diferença.
no Ministério Quadrangular, ele tem se colocado na brecha, né? A gente vê a vida dele, a gente tem a vida dele como espelho, a sua esposa também, porque não deve fazer isso sozinho, né? Tem a cobertura dela por trás, assim como a pastora Lúcia, que é uma grande intercessora, né? Que nos sustenta em oração a nossa igreja no Rio Grande do Sul. Também gostaria de agradecer em memória o pastor Reverendo Isidoro, que já partiu, mas acrescentou muito no nosso ministério, juntamente com a pastora Lorena. Foram 15 anos trabalhando ao lado deles, na cobertura deles em Santa Maria. E eles entenderam que Deus não tinha findado o nosso tempo lá, que Deus ia nos trazer para essa região. Agradecer também o reverendo Clairto, a sua esposa, né? Porque é através deles que nós atingimos a credencial, né? Deus usou ele nesse momento. Então, cada um desses pastores foram usados por Deus. Agradecer essa amada igreja, eu agradeço. Eu sou quadrangular, como diz, de coração. É a igreja que eu nasci, a igreja que eu cresci. Como a pastora diz, é um ministério completo. É um ministério maravilhoso, um ministério que não julga, não é um ministério que aponta, mas é um ministério que acolhe, né? Claro que tem defeitos porque é ser humano, mas é assim um ministério do coração de Deus. Então agradeço toda a liderança também da nossa igreja. Também agradeço a presença de todos vocês Obrigada. aqui, pastor, sempre uma honra aqui estar participando junto com o senhor. E já quero convidar também as pessoas aí a curtirem, né? Seguirem as nossas redes sociais oficiais. Aí a gente tem a rede da nossa Secretaria Estadual de Missões. E a Secretaria tem os 3 projetos, né? Por enquanto, né, pastor? Por enquanto. Tem mais projetos vindo aí, né? Novidade bombando aí. Então, por enquanto, você pode seguir a Secretaria Estadual de Missões, você pode seguir o Instagram da ETMQ, da Operação Gideão e da Olaria de Deus. E, né, pastor, a gente não pode esquecer, né? 11 e 12 de agosto. Vai ser tremendo. Vem aí o primeiro Congresso Estadual de Missões. E não vai ser um congresso qualquer, né, pastor? Vai ser um congresso top demais. Falei esses dias e confirmo. Vai ser... Nem é um congresso estadual mais, é um congresso internacional gaúcho de missões. Do confirmação, né, do primeiro secretário-geral de missões, né, o missionário Jonathan House. Primeira vez que eu ouvi falar de missões. Presença confirmadíssima, né? Pastora Paula, nem vou falar. E missionários, né, de diversos lugares aí. Gaúchos e de outros estados que estão espalhados, Paraguai, Uruguai, Portugal, Espanha, lá da Ásia Central. Eu não vou falar o nome do país. Eu conheço. Né? E vai ser tremendo. Tremendo. E você que não fez a sua inscrição e tem o desejo, é só entrar lá no site quadrangularrs.com.br e fazer a sua inscrição, garantir a sua inscrição, né? Porque as vagas são limitadas. Vai ser ali na sede estadual em Porto Alegre, então fechou o número de pessoas. Acabou, então é a única chance, né, pastor? Tem excursão de todo o estado já se credenciando. Faça a sua inscrição, corre. Fala com o teu pastor, teu superintendente. Corre porque vai dar problema. Amém? Amém. Então tá aí, nós voltamos aí numa próxima oportunidade aqui no programa 100 RS. Tchau. Até mais. Tchau.